Ainda nesse tópico, nessa conversa, eu vou misturar dois assuntos que nós tratamos no meu perfil, que é essa questão da Lei Maria da Penha, de como são concedidas as medidas protetivas e umas indicações de filme que eu fiz recentemente. Dentre aqueles filmes que eu citei ali, existe o filme Garota Exemplar. Se vocês não viram, vejam. Este filme relata uma situação em que o homem chega em casa, o Nick, eles são casados, o Nick e a esposa dele. O Nick, então, chega em casa e vê a casa toda revirada. Parecia que alguém tinha entrado ali, tinha quebrado algumas coisas, tinham roubado a casa, era o que parecia no primeiro momento. E já aviso que contém spoiler, então quem quer ver o filme, para por aqui. Então esse homem chega em casa, ele vasculha a casa e não acha a mulher. E a mulher não volta, ele não acha a mulher, a casa tá toda quebrada. Ele liga então pra polícia. A polícia vai lá, faz uma vistoria, faz a perícia, verifica as coisas e a inspetora, a investigadora, né, prontamente analisa que existem umas manchas de sangue em determinado ponto da casa. Então eles começam a dar mais atenção para essa investigação. O que acontece? A investigação começa a correr e até metade do filme a gente é levado pelos indícios ali a acreditar que o Nick matou a esposa ou fez alguma coisa com ela. Por quê? Começam a surgir comprovantes de compras de cartão de crédito onde o Nick teria gasto muito dinheiro com coisas supérfluas, né? Com compras muito caras. Televisão, videogame, coisas muito caras. E ele tinha acabado de perder o emprego. Então isso leva a crer, tem todo um cenário ali que leva a crer que ele teria matado a esposa para pagar dívidas. Ainda surge, a polícia entra em contato e verifica que a esposa dele que tinha um seguro de vida e que recentemente o Nick tinha alterado o valor do seguro de vida, tinha aumentado o valor do seguro de vida da esposa. Essa e outras coisas começam a aparecer, a polícia começa a investigar, encontra na casa mancha de sangue, como eu já falei, passa o luminol e encontra uma mancha muito grande de sangue, onde supostamente teria sido derramado muito sangue na cozinha. E aí a situação começa a se desenrolar. O que acontece? O que a gente percebe e o que o filme começa a mostrar depois? Essa esposa, então, ela viu o marido dela com uma amante, vê ele até fazendo um gesto que é bem simbólico no filme, que ele fazia com a esposa. E ela começa a partir dali, existiu realmente uma situação, uma briga entre os dois, em que ele empurra ela no chão, e ela começa ali então a traçar uma vingança contra ele. Ela faz compras com o cartão de crédito dele, e armazena essas compras num galpão em que os dois não utilizavam, que depois é descoberto pela polícia. Ainda, ela aumenta o seguro de vida dele e apresenta essa documentação para ele no meio de várias outras documentações, e ele assina sem nem ter noção do que é aquilo. Adiante. Ela, então, forjou essa situação, ela tira sangue dela mesma, joga o sangue no chão, limpa, né, mas sabendo que o luminol encontraria esse sangue depois e deixa pequenas manchas que ela sabia que a polícia ia perceber que tinha algo estranho, que ela sabia que o marido dela não ia ver, mas que a polícia veria que tinha algo estranho. O que acontece, então, é que existe toda uma investigação, uma mobilização nacional em torno disso, e se percebe que ela fez essa simulação toda, pega um valor em dinheiro, foge, e o que ela queria, o filme acaba mostrando que era se vingar desse marido, né? E a gente leva a crer, e é interessante o filme porque se a gente deixar levar pelos indícios, a gente tem certeza que ele matou ela, né? A gente só começa a perceber que alguma coisa diferente disso aconteceu porque quando o filme mesmo começa a revelar o que tinha acontecido. Mas se a gente se deixar levar pelos indícios, a gente tem certeza que ele que tinha matado ela. Do meio pro final do filme, então, ele faz ele contrata um advogado, porque até então ele estava confiando na polícia e acreditando que a polícia ia descobrir tudo e que ia ver que era um engano, enfim. Aí ele começa a ver que ele precisava contratar, acredito que é expedida uma prisão preventiva com base nesses indícios contra ele. Depois que ele é preso, ele contrata então um advogado, mas a situação já estava muito ruim contra ele. Esse advogado então começa a fazer a defesa dele e propõe que ele faça uma coletiva de imprensa, onde ele pede que a mulher volte. A mulher dele havia fugido com dinheiro, ela acaba sendo roubada num local onde ela alugou para morar um tempo. E aí ela lembra de um ex-namorado que ela tinha, que era louco por ela. E aí ela procura esse ex-namorado acredita na versão dela de que ela havia sofrido uma violência, né? Ele acolhe ela neste momento.
E aí ela percebe que ela vai ter que arranjar um jeito de sair dali, porque esse ex-namorado também era bastante controlador, ele põe câmeras por toda a casa, ele sai, mas deixa ela trancada. E aí, num dado momento, quando esse ex-namorado sai, um dia, ela bagunça o cabelo dele, se mostrando apaixonada por ele, bagunça a roupa dele e tal, dizendo que era isso que ela queria, uma coisa mais selvagem. Quando ele sai de casa, a câmera então grava ele todo bagunçado saindo de casa. E aí a câmera, ela se posiciona na frente da câmera logo que ele sai, existe um vidro que mostra, né, que permite que essa câmera grave a parte de dentro da casa. Ela se amarra, dizendo também pra ele que era um fetiche, alguma coisa nesse sentido. Então ela se amarra e se prostra de frente para essa câmera. E aí ela se joga no vidro, chorando, gritando, toda descabelada, como se tivesse sendo violentada sexualmente por ele. Quando ele retorna para casa, ela pega uma faca, uma tesoura. Quando eles vão, porque ela, enfim, ela percebeu que em algum momento ele ia querer algo mais com ela. E quando eles vão pra cama, ela mata ele. E aí procura a polícia dizendo que tinha sido abusada durante todo esse tempo e tinha sido sequestrada por este ex-namorado. E ela volta pra casa. Quando ela volta pra casa, o marido, que já tinha o Nick, né, lá do início, que já tinha descoberto tudo, já tinha entendido toda a situação de simulação, de documentos e de situação que ela fez, ele fala pra ela, olha, eu entendi o que tu fez, eu não vou querer ficar contigo. Neste momento, então, ela revela que ela fez uma inseminação artificial com o espermatozoide do marido, que ela está grávida, apresentando, então, o novo refém dessa situação. E ela diz que se ele se separasse dela, ela se dedicaria o resto da vida dela a tornar a vida dele um inferno. E ele acaba tendo que ficar com ela, ou ficando com ela, pelo menos. Então, claro, esse caso é um caso muito extremo, cinematográfico. Existem até 2 situações nos Estados Unidos em que se assemelham a essa situação. Mas o que eu trago? Por que eu trago esse caso aqui, né? Esse filme aqui primeiro, que é um filme sensacional, de investigação, de suspense e tudo mais. Mas pra gente ver que quando a gente se deixa levar apenas pelos indícios, né? Sem uma investigação mais profunda, a gente tem ali plenamente uma situação onde essa acusação estava servindo como uma carapuça, assim, no Nick. E que a gente tem, sim, situações de relacionamentos que podem ser doentios dos dois lados, assim, digamos. E que essas patologias, elas podem vir aí, então, a invadir a área criminal, né? É um filme bastante interessante e eu deixo aqui pra vocês, como dica pra vocês verem, então, ainda nesse ritmo de conversações sobre a Lei Maria da Penha.